Fala pessoal, professor com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. Se você caiu de paraquedas aqui, esta é a parte 2 da minha análise sobre Avatar, o último mestre do ar, a live action da Netflix. Caso queira conferir a parte 1, eu vou deixar aqui linkado no card para vocês, mas também vai ficar lá embaixo na descrição. A ideia aqui é contar para você as minhas percepções, e essa análise foi dividida em duas partes para a gente poder falar de forma mais detalhada sobre cada um dos episódios e assim então entender mais sobre quais adaptações e ajustes foram necessários para que os 20 episódios do desenho original fossem transformados em 8 episódios para essa série do live action. Então já sabe, vem comigo. Independente da sua opinião sobre a adaptação de Avatar, eu te convido então a deixar um like nesse vídeo. Esse é o melhor jeito de apoiar o conteúdo aqui do canal, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá e, claro, me ajuda a trazer mais conteúdo sobre séries e filmes. E se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai adorar. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado aqui no canal. Sem mais enrolação, bora para a análise do episódio 5, 6, 7 e 8. Confesso que assistindo a temporada, eu senti que essa divisão também aconteceu nos episódios. Do primeiro ao quarto episódio, eu sinto que a série ela tá num ritmo. Do quinto ao oitavo, parece que o ritmo mudou. As duas partes me deram essa sensação de ser algo bastante corrido, mas sem dúvida, a partir do quinto, as cenas de ação pareciam mais recorrentes, e assim o ritmo ficou parecendo assim mais frenético. Não acho que isso tenha sido negativo, porque manteve a série numa grande crescente. Mas talvez quem não acompanhou o desenho veja tudo isso e não consiga entender como os personagens da equipe Avatar se conectaram e fortaleceram suas amizades de forma tão profunda. Do meu ponto de vista, eu entendo que essa falha vem de duas frentes, a equipe de roteiristas e os atores. Por que eu digo isso? Bom, a equipe de roteiristas tinha um grande desafio, que era colocar todo o arco de desenvolvimento de 20 episódios para caber em 8, ainda dando contexto histórico e geopolítico para esse universo. Esse é um desafio que eu entendo que tenha sido bem executado, mas ainda assim não impede de que a gente sinta aqui aquele ritmo de correria. E algumas partes do anime, que são quase fillers e ajudam a mostrar mais conexão emocional entre os personagens, acabaram então ficando de fora da obra. Do lado dos atores, eu percebo que existe um problema mesmo de refinamento. Não me entenda mal, eu acho que eles são ótimos e a adaptação também, mas é difícil não sentir que talvez alguns pontos precisassem ser diferentes, ou mesmo que o roteiro pudesse ter dado mais tempo e argumentos para fortalecer relações. Para justificar o arco de desenvolvimento dos poderes da Katara e mesmo para colocar o Aang para aprender outros elementos no decorrer da narrativa, algo que acontece no anime, então aqui ficou meio que de lado essa parte. O resultado é uma série boa e divertida, com um ritmo mais frenético no final, mas que às vezes deixa a gente se perguntando se certos desenvolvimentos não foram feitos de forma muito abrupta, ou mesmo com pouca explicação. Enfim, bora falar sobre os episódios em si. Começando pelo quinto episódio, intitulado O Mundo Espiritual. Temos talvez uma das maiores adaptações de toda a série, porque aqui é um bem bolado de todos os arcos de mundo espiritual da série, justamente para fortalecer esse aspecto que é tão protagonista no material original. Aqui, o Aang decide meditar para entender o que está acontecendo numa região que eles estão visitando e se envolvem ali em um processo de resgate de pessoas nesse mundo espiritual. Mas cá para nós, esse é um desenvolvimento totalmente coadjuvante nesse episódio, porque na verdade nós vemos Sokka, Katara e o Aang passando por jornadas particulares, que contribuem diretamente para que a gente possa entender mais aí sobre os seus traumas. E assim, o seu desenvolvimento ganha novas cores. Tudo acontece porque o espírito Ko, o ladrão de rostos, captura Katara e Sokka enquanto o Aang passa por um reencontro com o seu grande amigo, o mestre Gyatso. Eu adorei, sinceramente, adorei muito Gyatso nesse aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O Sokka é levado a reviver uma lembrança do seu teste de navegação, quando ele não falha por
pouco, mas escuta o seu pai dizendo que está decepcionado. Aqui a gente consegue ter uma visão mais clara sobre o motivo do Sokka precisar se provar tantas e tantas vezes e ter então essa visão do pai. Bem como o desejo de honra dele, né, que está sempre tão em alta. O nosso guerreiro ainda encontra uma raposinha do mundo dos espíritos, mas isso aqui é assunto para daqui a 2 episódios. Já a Katara se lembra da sua rotina da tribo da água, junto à sua mãe e sua avó, até que a Nação do Fogo ataca a tribo em busca da última dobradora de ar. Esse desenvolvimento não é uma surpresa, porque até aqui ela já havia falado sobre esse episódio, e também podemos acompanhar em flashbacks bem curtinhos, mas que deram esse insight dessa situação anteriormente. O que realmente pega a gente de jeito é ver, dessa vez com riqueza de detalhes, como a mãe da Katara foi brutalmente assassinada por um dobrador de fogo, sendo queimada viva na frente da filha. Galera, essa adaptação tem um tom bem mais sério. Ó, eu sinceramente peguei isso. Me comenta aqui embaixo se você achou também. Para deixar esse episódio um pouquinho mais leve, temos o encontro entre o Aang e o mestre Gyatso. Essa cena é super emocionante. Afinal, o nosso Avatar não teve a oportunidade de se despedir do seu amigo de longa data e vinha carregando todo o peso de sentir que, se ele estivesse lá quando a Nação do Fogo atacou, ele teria feito a diferença na batalha e contribuído para salvar o seu povo. O mestre Gyatso relembra ao Aang que não havia nada que pudesse ser feito naquele momento. Esse recorte é interessante de ver em tela, porque não só oferece um desfecho para o personagem, como também nos mostra um pouco sobre toda a dor que o Aang carregava. Do outro lado desse cabo de guerra, o Zuko e o Tio Iroh estavam na sua caçada pelo Aang e encontraram uma personagem já conhecida para quem assistiu o anime, a caçadora de recompensas Johnny. Com a ajuda dela, a dupla vai começar a rastrear o Avatar de uma maneira um pouco mais profissional, mas aqui infelizmente o tempo de tela deles volta a estaca zero e acompanhamos muito pouco desses personagens. Outra personagem que fica mais escanteada aqui de forma muito mais compreensiva é a Azula, que continua recebendo uma pressão absurda do pai e segue lutando com unhas e dentes para provar o seu poder. Enfim, vou precisar partir daqui direto para o 6º episódio. Isso porque ao final do 5º episódio, o Aang compreende que precisa falar com o Avatar Roku para entender como derrotar Ko, e assim parte para o templo do antigo Avatar na Nação do Fogo, uma missão bastante perigosa, mas que precisa ser feita ou ele perderá seus amigos e metade da vila que deseja salvar. Eu sei, a essa altura você não lembrava mais da vila, não é? Eu também vou dizer que não lembrava. Mas tem dezenas de outras pessoas além do Sokka e da Katara aguardando o sucesso do nosso Avatar. Sem mais delongas, vamos ao episódio 6, intitulado Máscaras. Esse episódio adapta principalmente o episódio 13 do anime. Lá no desenho original, o Aang parte em busca de sapos que possam curar Sokka e Katara de uma gripe forte que eles pegaram após uma tempestade. Aqui, como eu já contei, ele está indo em busca de uma forma de derrotar Ko e livrar seus amigos do espírito maligno. Nesse arco, começamos com um aprofundamento sobre a relação entre o Zuko e sua tripulação, uma história que teve início ainda quando o príncipe da Nação do Fogo estava estudando ao lado do seu pai. Aproveitando, vou falar mais sobre isso. Como eu disse lá no meu último vídeo, lembra, no card, na descrição, tava sentindo falta de ver mais sobre como a tripulação do Zuko gosta de bater de frente, traz mais da rebeldia e tal. Na série isso estava fraco, mas aqui a gente consegue ter uma dose que faz mais sentido, além de ver a conexão entre como a escolha do Zuko de bater de frente e defender esse batalhão levou a todo aquele efeito borboleta, onde ele foi desafiado para o Agni Kai. Foi exilado e aqui estamos, em vias de um motim. E eu vou falar pra vocês, aquela cena onde o Zuko retorna e é bem recebido pela tripulação, cara, arrepia. Achei muito emocionante e me senti igualzinho ao Tio Iroh. Bom, é a partir dessa breve rebelião, se é que podemos chamar assim, que o Zuko segue ainda mais de perto na busca pelo Aang e finalmente consegue capturar o nosso Avatar com a ajuda da Johnny. Mas esses planos são frustrados pelo Almirante Zal. Eu sei que eu já falei isso, mas eu preciso reforçar. As interações entre o Zuko e o Tio Iroh são, para mim, o ponto alto da série. A química entre os atores, a forma como eles exploraram a dinâmica deles é incrível. O Aang, tadinho, vai pro santuário do Avatar Roku, é traído e já viu, né? Capturado, ele segue com o Almirante Zal e fica preso. E aqui, olha que pataquada. O Zal é uma piada ambulante e ver ele sendo manipulado por um adolescente, tentando fazer o Aang ficar de fraco nos registros de história e viajando nos próprios delírios de grandeza é de fazer a gente chorar de vergonha alheia, tá? Sinceramente, eles
O Zal foi muito desperdiçado. Mas bora lá. O Aang fica preso, mas claro que o nosso Zuzu não queria deixar o louro dessa vitória ir para outra pessoa que não ele. É aqui que temos a invasão do Demônio Azul e aquela cena memorável da colaboração entre Zuko e Aang. Toda a sequência foi muito bem coreografada e eu fico muito feliz que a produção não recorreu àqueles cortes secos que alguns filmes de ação fazem só para poder disfarçar uma coreografia mal executada. Parabéns! Parabéns! Na verdade, vemos tudo de forma bem fluida e ficou muito bom. E ficou tão bom que eu chego a me sentir mal por não ser uma cena mais extensa. Porque merecia mais, merecia. Vamos falar a verdade. Pô, que cena linda. De qualquer forma, existe toda aquela complicação do Zuko sendo atingido por uma flechada e vemos um momento muito terno entre o Aang e o Zuko. Lembra que lá atrás o Aang roubou o diário dele? Aqui esse fato é trazido de novo e o nosso avatar, que é apenas um garoto, perguntando quais as cerdas do pincel usado. É algo tão simples, mas que traz tanto dessa delicadeza do personagem e, claro, do seu jeito de menino. É o tipo de inserção que faz diferença no desenvolvimento do arco. E se no âmbito geral os desenvolvimentos dos personagens ficaram meio corridos, o do Aang, do nosso protagonista, foi muito bem trabalhado. O Aang parte ao resgate dos amigos e deixa o Zuko desmaiado num barquinho em direção à sua embarcação. Por fim, temos mais uma cena muito emotiva quando o Aang volta ao mundo dos espíritos para salvar a Katara e Sokka e falar com o mestre Gyatso, e descobre que ele não está mais lá. Parece que no fim das contas a gente precisa seguir em frente, não é mesmo? Para finalizar, vamos falar logo sobre os dois últimos episódios de uma só vez. Afinal, eles são basicamente um episódio grandão, não é? Em O Norte e Lendas, temos finalmente a chegada da equipe Avatar à Tribo da Água do Norte. E vocês já sabem, né? Aqui tudo fica bem corrido. A gente é bombardeado com vários personagens novos e essenciais, como a princesa Pakku e a princesa Yue. Sem dúvida, o que realmente me incomodou foi não poder experimentar o desenvolvimento dos personagens com um pouco mais de tranquilidade. Pensa comigo, você nunca viu o anime, aí chega lá e vê o Sokka perdidamente apaixonado por uma nova mulher tão rapidamente. E olha que ele estava apaixonado pela outra lá da Terra dias atrás. A Katara passando pelos diversos estágios de ânimo, insatisfação, raiva e rebeldia com os costumes da tribo, sem nem dar tempo de acompanhar o que cada coisa está acontecendo, o porquê disso. É muita coisa. Talvez a série pudesse se aproveitar de mais 2 episódios, ou mesmo de fazer esses 2 últimos estendidos. Outra coisa que me incomodou um bocadinho foi que o Aang não aprendeu nada de dobra de água durante toda a trajetória dele na série. E aí ele chega no norte, claro, dos maiores dobradores de água do mundo, e também não aprende nada. Eu não descarto que eles coloquem o arco do aprendizado do Aang com a dobra de água entre as temporadas 1 e 2, vamos dizer, de repente num hiato entre elas. Isso é, quando a segunda temporada chegar, ele já vai saber pelo menos o básico, pode ser que apareça algum flashback dele aprendendo, mas nada mais do que isso. Agora, você sabe o que é pior? São 2 episódios muito bons. Não tem que dar o braço a torcer, pessoal. O episódio foi bom, apesar da correria no desenvolvimento, apesar da falta de um arco de treinamento do Aang. Ainda são episódios interessantes de assistir e muito divertidos. Foi muito bom eles terem acenado para o público com o Sokka tendo conhecido a Yue no mundo dos espíritos, e claro que isso diminui aí a sensação de que o relacionamento deles foi corrido. E ver o Sokka apoiando a Katara contribuiu para termos essa visão de como a autoconfiança mais forte que ela passa se tornou uma ferramenta do roteiro para justificar a rebeldia dela contra o mestre Pakku e a forma como ela assume parte do exército de dobradores na batalha contra a Nação do Fogo. E como deixar de lado esse ponto? Aqui temos a batalha dela contra o mestre Pakku. Eu vou falar para vocês que eu não fiquei 100% satisfeito com a adaptação dessa luta em tela. Mesmo que nós tenhamos a icônica frase, o senhor não me derruba, de alguma forma eu acho que ela poderia ter sido melhor aproveitada, talvez construída de forma mais agressiva. Mas enfim, não dá para ter tudo, né? Vocês viram que o Aang só levou pedrada dos outros avatares? Ele fala com a Kyoshi e leva um fecho, fala com o Roku e apanha, fala com o Kuruki e leva bronca. O bichinho apanhou de todos os lados, e essa briga com o Kuruki acaba assumindo um tom muito pesado. O Aang, com 12 anos, tem ouvido de todos os seus antecessores que a luta do Avatar é individual e solitária, mas nada disso faz sentido para ele, que nunca quis ser o Avatar e nunca acreditou que daria conta de lidar com tudo sozinho. Então é um bom exercício pensar como ele, na sua jornada do herói, precisa viver esse sentimento dividido entre proteger quem ama e cumprir o seu dever, mas sentir muita vontade de ainda ter a companhia dos amigos. Não é nada diferente do que já vimos por aí, mas uma parte de mim acaba refletindo sobre como essa jornada é traduzida em tela. Mas olha, sem tristeza aqui, tá? Estamos em via de uma guerra e o Almirante Zal já recebeu todas as dicas que a Azula poderia ter oferecido para garantir que o ataque seja ainda mais preciso.
Quando eu vi que a Azula já estaria presente nessa temporada, tive dúvidas sobre isso ser benéfico ou não para a história. Mas as inserções que foram feitas com ela são excelentes. Como disse em outro vídeo, temos a plena clareza de como Ozai é manipulador e cruel com seus filhos. E ver esse desenvolvimento da Azula como sendo a mente pensante por trás dos planos do Almirante Zal é uma excelente forma de mostrar que ela também é extremamente inteligente e capaz de atrocidades para alcançar o que deseja. O mesmo se aplica, claro, ao final da temporada, quando vemos que ela conquistou a cidade de Omashu. Mudando bruscamente de assunto, precisamos falar sobre como o episódio 8 é eletrizante. Desde os primeiros segundos, quando a equipe Avatar destrói sozinha um navio da Nação do Fogo. Felizmente, a alegria de pobre dura pouco. E assim que eles terminam com esse navio, percebem que existem mais centenas e eles não vão dar conta. Preciso comentar também o trabalho de CGI que tiveram nesse episódio. Altíssima qualidade, muito bem refinado, parabéns para a Netflix. Melhor do que muitas outras séries que a gente tem visto por aí, não é, Dona Marvel? Mas brincadeiras à parte, toda a luta que se desenrola é excelente. Ver a Katara dando uma surra no Zuko e só perdendo porque cortaram a ligação dela com a Lua, ou mesmo ver a batalha se desenrolando na cidade é chocante. Eu quase morri junto com o Momo e achei muito boa essa adaptação de roteiro para justificar a ida da princesa Yue junto com o Sokka para o Santuário da Tribo. Mas vou ter que dizer aqui, o Iroh foi nerfado aqui. Na animação original, a luta dele com o Almirante Zal é eletrizante muito mais. Ele mete a porrada em geral e faz jus ao seu título de Dragão do Oeste. Aqui na série eu acho que ele esperou demais e quando finalmente agiu, parecia que estava se segurando. Poxa, podiam ter tido mais atenção, né? Bom, um ponto a menos, né? Mas como aqui nesse canal somos todos bem grandinhos, entendemos que não se pode ter tudo. E por mais que não seja o ideal, a verdade é que a vida não é um morango. Mas a transformação do Aang ficou muito boa, mesmo aqueles ares de Godzilla. As edições de imagem, quando a Lua é assassinada, a luta entre o Almirante Zal, Zuko e Iroh é perceptível que houve sim, apesar do que possa ser dito, um cuidado e uma atenção com o material original. Últimas considerações sobre o episódio e sobre a temporada. Bora lá? Eu curto muito quando uma série pega o último episódio da temporada e reúne os personagens. Sabemos que isso acontece mesmo no livro 1, mas ver aqui em tela deu um senso de completude muito maior. Porque no decorrer desses 8 capítulos, em alguns momentos, parecia que os personagens estavam vivenciando esquetes totalmente distintos de uma mesma história. Ver boa parte dos personagens de destaque aqui, no mesmo momento, envolvidos na mesma batalha, trouxe um excelente sentimento, uma coisa meio Vingadores Ultimato. E claro, sentir ansiedade pela batalha é mais um mérito da produção. Afinal, eu mesmo já vi os episódios do anime, eu sei bem como essa história toda acaba, mas ainda assim fiquei movido pela luta, pelas mortes e, claro, pelo nervosismo de tudo. A série toda foi muito bem construída, do cuidado com as escalações, ao design de produção, passando pela trilha sonora, cenário, CGI, tudo, muito mais, né? Tudo deixou claro que a equipe está mais do que preocupada em oferecer uma boa experiência para o público. No entanto, eu não posso deixar de sonhar que, caso venha aí a renovação, né, uma segunda temporada, que eu acho que vai rolar, a Netflix possa dar mais alguns episódios ou tempo para que a produção possa se desenrolar de forma mais tranquila e com um desenvolvimento mais amarradinho. Até porque numa temporada 2 teremos mais Azula, desenvolvimentos maiores de Ty Lee e Mei e a apresentação da maior dobradora de terra de todos os tempos e dona de nossos corações, Toph Beifong. É muita coisa. Queremos tudo isso feito com cuidado e tranquilidade. Fechado, Netflix? Galera, é isso. Zeramos essa série com o maior prazer do mundo. Avatar, o Último Mestre do Ar, passou demais na minha avaliação. Claro que a produção tem seus desafios para solucionar na adaptação, refinamento dos atores e muito mais. Mas nada disso impede que eu diga a vocês, é uma excelente produção. Se compararmos com One Piece, mesmo patamar. Se compararmos com o Percy Jackson lá do Prime Video, tá bem acima. Se você chegou até aqui e curtiu meu conteúdo e deseja acompanhar os próximos vídeos do canal, basta ativar o sino das notificações para receber um aviso assim que tivermos mais vídeos. Ah, e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa adaptação e qual foi o seu episódio preferido. Para não perder nada, você já sabe, se inscreve no canal, considere se tornar um membro também, isso você me ajuda pra caramba. Se fizer isso, vai ter acesso a conteúdo antecipado, vai ter emojis, um monte de coisinha. E me siga no Instagram, @nerd.sor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo. Forte abraço e se cuide!